Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa e para nós sempre significativa audiência aqui na TV Assembleia. Nós vamos falar agora de trânsito e para isso estamos recebendo a diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão, Detran Maranhão, Larissa Abdala, que nos honra mais uma vez com a sua vida. Já estava com saudade da senhora. Ô, Juraci, obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês. Eu começo falando de um índice que chamou a atenção do Brasil. O Maranhão reduziu em 40% o número de internações advindas de acidentes no trânsito. Como é que a senhora recebeu um índice tão importante como esse? O que representa, já que no passado recente a gente convivia com uma situação... Me lembro a última vez que a senhora esteve aqui, eu disse, olha, os leitos dos hospitais estão muito ocupados por acidentes, principalmente de motos. E agora o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa, divulgou essa pesquisa, que o Maranhão foi o estado que mais reduziu essas internações em virtude de acidentes de trânsito. Juraci, a gente recebe com muita felicidade porque entende que isso é o resultado de um trabalho árduo de educação para o trânsito e de fiscalização. É muito importante, assim, extremamente importante para o estado do Maranhão ter alcançado esse patamar de redução. E aí nós temos que levar em conta de que de 70% a 75% das nossas internações, elas são decorrentes de acidentes de trânsito, como você bem mencionou, notadamente de motocicleta. Esse é um índice que não é privativo do Maranhão, ele se repete nos estados do Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, onde motocicleta é elencado como o principal problema de trânsito e a maior dificuldade de gestão que todos nós que trabalhamos com o trânsito temos. É motocicleta indiscutivelmente. Se você perguntar para todos os diretores de Detran do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles vão elencar a motocicleta como seu principal problema. Então, nós entendemos que esse resultado foi um resultado extremamente bom, positivo, mas também nos traz uma responsabilidade ainda maior de sempre galgar esses índices de redução. Notadamente porque tivemos 40% de redução de internação, mas ainda temos um patamar altíssimo, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular de hospitais com pacientes resultantes de acidentes de trânsito. É uma redução que traz, né, um resultado muito positivo e representativo, mas tem que ser perene o trabalho, né? Ele precisa continuar, né? Eu costumo dizer que o trabalho de educação e fiscalização é um trabalho contínuo, persistente, ele tem que ser coeso, ele tem que ser intermitente. Se nós não trabalharmos trânsito da forma de educação e da forma de fiscalização nessa sistemática de continuidade, de perenidade, indiscutivelmente os resultados não aparecerão. E nesse contexto, a intensificação em relação à operação da lei seca é fundamental, né? Fundamentalíssimo, até porque nós temos também, quando nós analisamos as maiores causas de acidente de trânsito no país, também não é um índice próprio do Maranhão, mas quando analisamos, nós sempre elencamos, nós sempre encontramos excesso de velocidade, alcoolemia e agora, por incrível que pareça, despontando sobre outras causas, a questão do celular, notadamente a utilização de aplicativos, né, enquanto se está conduzindo um veículo automotor. Mas a alcoolemia é sim uma causa muito importante porque ela também nunca vem só. Normalmente a alcoolemia conjugada com desrespeito à sinalização, a alcoolemia conjugada com excesso de velocidade, a alcoolemia conjugada com o próprio celular, né? Então a alcoolemia ela normalmente vem conjuntamente com outras causas. É um problema grave, não é? Gravíssimo. Envolve saúde pública. Envolve saúde pública. Precisa ser combatido no trânsito, né? Quantas e quantas famílias têm sua vida ceifada, né? E o mais intrigante, doutora Larissa, é que às vezes o cidadão bebe, faz essa combinação que se torna trágica, bebida e volante, e às vezes ele tem algumas escoriações, mas quem está passando do outro lado, que não tem nada a ver com a irresponsabilidade, a imprudência, a falta de respeito às leis do trânsito,
acaba perdendo a vida, né? Duas coisas que eu gosto muito de destacar quando eu falo da questão da Operação Lei Seca, Juracy. A primeira, que ninguém quer acabar com a diversão de quem quer que seja, né? Opções de deslocamento existem. O que é proibido por lei é o consumo da bebida alcoólica conjugada com a condução de um veículo automotor. Quem gosta de consumir bebida alcoólica, a sua cerveja, o seu vinho... Elege um anjo, né? Alguém da família, algum amigo, né? Outras opções existem. Existe o táxi, existe o Uber, existe exatamente o anjo, que é uma carona solidária de quem não consumiu essa bebida alcoólica. Ou seja, outras opções existem. A outra é que é muito importante nós vencermos alguns paradigmas. A nossa geração, Juracy, você é mais novo do que eu, mas eu vou me igualar aqui. A nossa geração, ela foi mal educada para as questões de trânsito. Por exemplo, a nossa geração foi uma geração que resistiu muito à utilização, por exemplo, do cinto de segurança. A nossa geração cresceu ouvindo uma máxima extremamente falsa, que é: eu dirijo melhor depois que bebo. Né? E cientificamente isso está demonstrado, que a sua percepção... Totalmente ao contrário. Completamente alterada na hora em que você consome uma bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa que é vedada por lei. Doutora Larissa, embora saibamos de todas essas vertentes que a senhora acaba de narrar aqui, né, fazendo uma explanação muito apropriada do que acontece, o combate que vem se intensificando em relação à alcoolemia e outras questões de imprudência, a gente vive uma situação no Brasil que é preocupante. Algumas leis que podem surgir aí, outras que já tiram um pouco daquela fiscalização mais eficaz, mais veemente. Como é que a senhora, como presidente da Associação que congrega os Detrans do Brasil, tem visto esses movimentos, esses projetos de lei aí em relação à cadeirinha, em relação à carteira de habilitação? Como é que a senhora está vendo o que está acontecendo no país em relação ao trânsito que ainda está vitimando muitas pessoas? Com extrema preocupação. Todos os diretores de Detran, de forma unânime, e somos 27, nós entendemos que ainda que a legislação de trânsito prescinda de alguns ajustes, a maioria dos ajustes não são os que são objeto do projeto de lei encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional. Por exemplo, acho que a coisa mais eloquente com relação a essa impropriedade é exatamente as cadeirinhas, os assentos de elevação e o bebê conforto necessário para que nós desloquemos crianças de até uma determinada idade de forma segura num determinado veículo automotor. E existe assim, hoje em dia existe uma dualidade muito grande, né, dizendo que não, é que o combate, a contestação a esse projeto de lei seria uma questão ideológica, uma questão política, e não é. Né? E aí também uma outra falácia é aquela que diz assim, não, a utilização do assento de elevação, da cadeirinha, do bebê conforto, ela decorre não da lei, mas sim do amor que nós temos pelos nossos filhos. Não é verdade, Juracy. Eu vou de novo lembrá-los. Existiu uma geração que antes da cadeirinha se tornar obrigatória, que eu não duvido que amem seus filhos, inclusive a minha própria geração. Claro que nós temos nossos filhos como os seres que mais amamos no mundo, mas vamos nos lembrar, antes de ser obrigatória essa cadeirinha, nós usávamos 100% das vezes que conduzimos nossos filhos, nós usamos essa cadeirinha por mero amor? Claro que não. Não. Muitas vezes, quantas e quantas crianças e quantas eu mesma, antes de ser lei, eu fui mãe, sou mãe de 3 meninos e muitas vezes eu não utilizei essa cadeirinha, porque não era obrigatório na ocasião. Então é muito importante que seja obrigatório para que se sistematize o costume de utilizar a cadeirinha como uma forma segura de levar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos sobrinhos. É muito importante. A cadeirinha, eu acho que é a coisa mais eloquente da impropriedade desse projeto de lei que eu pudesse agora destacar para você.
prorrogação da validade da Carteira Nacional de Habilitação. O que a senhora acha? É polêmico, né? É polêmico. Agora, algumas reflexões hão de ser feitas. Por exemplo, você passa, Juraci, 10 anos sem ir ao médico? Não. Não. As pessoas costumam fazer um exame a cada ano. As mulheres, as crianças, os homens costumam ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. E as campanhas deflagradas estão aí justamente para isso. Exatamente para isso. Me diga uma coisa, se você costuma ir ao médico todos os anos, como é que você vai passar 10 anos sem que o médico lhe olhe para saber se você está apto a conduzir um veículo automotor? Um dos sentidos que mais se cobra é a visão e a gente precisa todos os anos fazer. Visão, outra coisa, outra situação, não só a visão. Na realidade, existem outras situações que o médico do tráfego pode verificar. Por exemplo, hoje em dia nós temos um índice alarmante de doenças do pânico. Nós temos um índice grande de diabetes. A perda dessa faculdade, ela precisa ser analisada com uma periodicidade menor do que 10 anos, e isso é fato. Né? Por exemplo, nós temos assim, acidentes que tiveram grande repercussão, um em Brasília e um no Rio de Janeiro, por exemplo, foi por hipoglicemia, onde a pessoa, o condutor do veículo automotor, perdeu os sentidos. Em Brasília, levou a óbito um casal que estava fazendo, inclusive, caminhada, e a própria condutora faleceu, então foram 3 óbitos. E no Rio de Janeiro, que ficou muito conhecido aquele caso, de que a pessoa invadiu uma área em que tinham crianças brincando na praia de Copacabana e levou a óbito várias pessoas. Tudo isso precisa que essas questões sejam levadas em consideração, né? Se você me questionar, mas o exame médico, ele não tem o apuro, ou muitas vezes o médico de tráfego não é tão incisivo ou tão atencioso, eu posso até concordar com você. Então, vamos trabalhar para que esse exame tenha uma melhor qualidade. Mas não dizer que em 10 anos a condição física, de visão, psicológica, emocional, endócrina, hormonal, que ela pode sim trazer algum tipo de distúrbio que impeça ou que pelo menos coloque uma restrição na condução desse veículo automotor. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a diretora-geral do Detran Maranhão, doutora Larissa Abdala. Diretora, muito obrigado por ter vindo aqui. É sempre um prazer e uma satisfação renovada, encontrá-la e bater um papo sobre essas questões do trânsito no Maranhão. Muito obrigada, Juraci. Nós estamos sempre à disposição, né? Toda vida que vocês tiverem uma pauta com o Detran, com o trânsito, nós temos a total satisfação de vir e dar os esclarecimentos devidos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Convido a todos a ficarem sempre ligados.